O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 17, parte 3. Shalom, amigos, shalom, irmãos. Nós vamos agora começar a terceira parte do capítulo 17 do profeta Jeremias. Essa terceira parte vai do versículo 19 ao versículo 27. O tema é a santificação do sábado. Versículo 19. Assim me disse Adonai: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. Agora, o Senhor chama o profeta para que o profeta vá até uma das portas específicas de Jerusalém, onde há movimentações, ou grandes movimentações de reis, de nobres e dos moradores de Jerusalém. E manda o profeta dizer uma mensagem a todo o povo, a todos os reis. É importante salientarmos aqui que neste versículo fala: põe-te à porta dos filhos do povo. Esta é uma porta desconhecida. Alguns dizem que foi uma tradução errada, mas inclusive essa tradução também é encontrada na Bíblia de David Stern, judeu messiânico, e também na Tanakh, da editora Sefer. Então, nas três versões que eu estou utilizando agora, e inclusive na corrigida 4 versões, a tradução é a mesma: a porta dos filhos do povo, ou a porta ou portão do povo. Então é um portão desconhecido, ou teve algum erro aí na tradução. Então, não sabe exatamente qual é esta porta em Jerusalém na época de Jeremias. Mas de qualquer forma, é importante entendermos que o Senhor está mandando ao profeta Jeremias até essa porta específica, porque nessa porta devia ter uma grande movimentação de todos os moradores de Jerusalém e também de reis. Então era uma porta estratégica. Mas de qualquer forma o Senhor ainda continua aqui. Ele não está dizendo apenas para esta porta, mas para todas as portas de Jerusalém. Ele especifica essa porta, porta dos filhos do povo, porque talvez essa porta era uma porta de grande importância para que as pessoas pudessem ouvir. Mas também o Senhor Adonai manda para que o profeta Jeremias fosse a todas as portas de Jerusalém. Há 12 portas em Jerusalém, aqui no tempo do profeta Jeremias. E eu vou citar porta por porta para que você possa conhecer as entradas. Eu vou citar o nome de todas as portas para que você possa estar mais familiarizado com o ambiente judaico, com Jerusalém.
E é importante salientarmos aqui que Jerusalém ela foi expandida no tempo do rei Ezequias. E depois do cativeiro babilônico, ela foi restaurada, Neemias reconstruiu os muros, e depois Herodes expandiu novamente e fez um majestoso templo e uma majestosa Jerusalém, o qual o próprio Machia pôde andar e fazer todos os ritos judaicos que a lei, que a Torá ordena. A primeira porta chama-se Porta das Ovelhas. A primeira porta fica ao norte da cidade de Jerusalém, perto do Monte Moriá. A segunda chama-se Porta da Convocação. A terceira, Porta Oriental. A quarta, Porta dos Cavalos. Quinta, Porta das Águas. Sexta, Porta do Vale. Sétima, Porta do Peixe. Oitava, Porta Velha. Nona, Porta do Montouro. Décima, Porta da Fonte. 11ª, Porta da Guarda. 12ª, Porta Dourada. Então, cada porta tinha a sua tarefa específica. E aqui, no versículo 19 do capítulo 17, Adonai manda o profeta ir até a porta dos filhos do povo. Note que nenhuma das portas que eu citei tem este nome. Então, ou foi um problema de tradução, inclusive para praticamente a grande maioria das versões, inclusive a King James, a da editora Sefer, a corrigida, atualizada, e a Dave Stern, ou provavelmente existia uma porta mais específica lá em Jerusalém que provavelmente não está nos manuscritos da Bíblia. Versículo 20. E diz-lhes: ouve a palavra de Adonai, vós, reis de Judá e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrai por estas portas. Quais portas? As 12 portas que eu citei. Logicamente que alguma outra porta ali talvez não tinha acessibilidade às pessoas, porque eram portas específicas, talvez para cargas, outros para animais, mas as portas que tinham movimentação de pessoas e essas portas que o profeta Jeremias anunciara a mensagem de Adonai. Então o profeta vai até a porta e diz na porta: vós, reis de Judá e todo o povo, moradores de Jerusalém, que entram por essas portas. Aí ele diz no versículo 21, assim diz Adonai, guardai-vos por amor da vossa alma, não carreguei cargas no dia do Shabá, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, não tireis cargas de vossas casas no dia de Shabá, nem façais obras alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Então aqui, diante de uma multidão, diante de autoridades, diante de sacerdote, diante do comércio, diante de profetas, o profeta anuncia para que o povo mude as práticas dos quais estavam vivendo. Então aqui no versículo 20 está sendo usada a palavra no hebraico, chamar, que é ouvir para poder obedecer. Ouça a palavra de Adonai, ou seja, ouçam para que vocês obedeçam. E aqui o Senhor está dizendo a todas as pessoas, desde os pobres aos poderosos, mudem a forma como guardam o sábado. Mudem a forma de viver. Retornem às práticas estabelecidas na Torá. Guardem o sábado. Vamos ver onde é utilizada essa palavra aqui, chamar. Aqui está usando chamar, mas vamos entender um pouco sobre essa palavra, que é o Shema, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 6, que é o chamado Shema de Israel. O Shema, ele é escrito, este trecho, em um mezuzá, num pergaminho, onde é colocado nos umbrais das portas das casas dos judeus. Então, toda vez que o judeu, ao entrar e ao sair, ele lembra-se
da palavra de Adonai. E nesse pergaminho vem escrito isso: ouve, Israel, Adonai, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então aqui é exatamente o Shema, ou seja, ouve, Israel. Shema, ouvir, chamar, ouça, no hebraico. Então aqui, ouça as palavras de Adonai. Sim, aquelas palavras que está lá em Deuteronômio, está lá em Levíticos, que diz: coloque todas as leis sobre o teu coração, para que isto seja inculcado em vossas mentes e nos filhos seus, para que me busquem. Então, é exatamente isso, no versículo 20. Chamar, ouça, para que possam obedecer. Versículo 21. Assim diz Adonai: guardai-vos por amor da vossa alma, não vos carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Vamos aqui na versão de David Stern, esse versículo. Eis o que Adonai diz: se vocês valorizam sua vida, não carreguem nada no Shabá, nem façam passar qualquer coisa pelos portões de Jerusalém. Então, o que o Senhor quer dizer aqui? Guardar a vossa alma é pessoas que temem por sua vida. Então, vocês que temem por sua vida, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzam pelas portas de Jerusalém. Aqui, o Senhor está nada mais dizendo para que o povo cumpra o que está na lei mosaica, inclusive no decálogo, nas 10 mitzvot, nos 10 mandamentos, que é guardar o sábado. Vamos lá para Deuteronômio, ou seja, Devarim, capítulo 5, versículos 12 a 15, que diz: guarda o dia do sabá, para o santificar, como ordenou Adonai teu Elohim. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é sabá de Adonai teu Elohim. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o sabá. Então aqui mostra que não era aceitável qualquer tipo de trabalho no sabá. Não era permitido nada que envolvesse trabalho, nem remunerado e nem não remunerado. Era um dia de adoração em família. Versículo 22. Não tireis cargas de vossas casas no dia de Shabá, nem façais obras alguma. Antes santificai o dia de Shabá, como ordenei a vossos pais. Vamos ver isso na Bíblia de David Stern, versículo 22. Não carreguem nada de suas casas no Shabat, e não realizem nenhum trabalho. Em vez disso, tornem o Shabat um dia sagrado. Eu ordenei a seus antepassados para fazer isso. Então aqui o Senhor está ordenando ao povo voltarem à Torá, voltarem às leis dadas ao povo no Monte Sinai, para que voltem às 10 mitzvot que são eternas. O sábado foi estabelecido pelo Senhor para ser eterno ao povo judeu, para ser eterno a Israel. E aqui o Senhor está dizendo: voltem às 10 mitzvot, aos 10 mandamentos. E também o Senhor está dizendo: voltem ao contrato que estava na aliança mosaica. Ao contrato que está na aliança mosaica, nas 613 leis de Moisés, o qual deixava claro, como nós vimos em Devarim, sobre
a ordenança do sábado. Então o Senhor está dizendo: parem de trabalhar, parem de movimentar dinheiro, parem de passear, parem com tudo. É um tempo de santificação, é um tempo de adoração. Busquem a mim, por amor de vossas vidas. Mudem a prática de vida de vocês e se arrependam dos maus caminhos. Vamos entender em Neemias como deve ser a santificação do sábado. Neemias, capítulo 10, versículo 31. De que, trazendo os povos da terra no dia de Sabá, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada compraríamos deles no Sabá, nem em dia santificado, e de que abriríamos mão da colheita do ano 7º e de toda e qualquer cobrança. Aqui, o Senhor está ratificando a aliança mosaica com o seu povo. E aqui está dizendo que no sábado não podia haver negociação de mercadorias, nem receber cereais poderia, nem comprar nada. Não poderia fazer cobrança. Ou seja, o sábado literalmente era um dia apenas de adoração individual ou familiar, sem praticar qualquer tipo de atividade. Vamos também para Neemias capítulo 13, versículo 15 a 22. Aqui eram reformas que o profeta Neemias queria fazer em Jerusalém após o retorno do cativeiro babilônico, que diz: naquele dias vi em Judá os que pisavam lagares no Sabá, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de Sabá, e protestei contra eles por venderem mantimento nesses dias. Aqui tinha as pessoas que estavam fazendo vinhos, estavam pisando lagares de vinhos, colhendo trigos, carregavam com jumentos, tinham atividades com jumentos, colhiam frutas. Versículo 16, também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no Sabá vendiam os filhos de Judá em Jerusalém. Aqui novamente vendas e agora peixes. Versículo 17, contendi com os nobres de Jerusalém. Ele disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de Sabá? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o Sabá? Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o Sabá. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de Sabá. Então os negociantes, os vendedores de toda sorte de mercadorias, pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez os fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no Sabá. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem a guardar as portas para santificar o Sabá. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Então, novamente, nós vimos as práticas da profanação do sábado retornarem pós-cativeiros babilônicos. Então o povo começou a retornar às mesmas as práticas antigas e começaram a fazer comércio ou movimentos ou atividades no dia de Sabá. E aqui o profeta Neemias está amargurado diante do cenário que ele estava vivenciando. Ele pede: Senhor, tenha compaixão de mim, porque este povo novamente está voltando às mesmas práticas antigas. As mesmas práticas antigas. Versículo 23 do capítulo 17 de Jeremias. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina.
aqui o povo, em vez de se arrepender, ou ao invés de mudar as práticas, eles endureceram, se tornaram mais soberbos, orgulhosos e inflexíveis para a mudança. Vamos ver esse versículo na Bíblia de David Stern. Mas eles não me deram ouvidos, nem prestaram atenção. Ao contrário, endureceram-se para que não tivessem de ouvir nem receber instrução. Então aqui mostra um povo que estava endurecido por causa da iniquidade. Era um povo que não queria mudar a forma de viver. Era um povo que não queria mudar a forma de adorar. Versículo 24. Se deveras me ouvirdes, diz Adonai, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de Shabá, e santificardes o dia de Shabá, não fazendo nele obra alguma. Aqui o Senhor está dando uma condição ao povo. Se eles obedecessem, eles seriam abençoados. Se desobedecessem, seriam disciplinados. E aqui o Senhor está colocando uma partícula de condicionalidade. Se. Vamos à Bíblia de David Stern, judeu messiânico. Versículo 24. No entanto, se vocês prestarem atenção ao que eu digo, diz Adonai, e não carregarem nada pelos portões dessa cidade no Shabá, além disso, fizerem de Shabá um dia sagrado sem realizar nele nenhum trabalho. Versículo 25 da atualizada. Então pelas portas dessa cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. Vamos ver o versículo 25 na Bíblia de David Stern. Então reis e príncipes ocupantes do trono de Davi entrarão pelos portões da cidade, em carruagem e cavalos. Eles, seus príncipes, o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém entrarão, e esta cidade será habitada para sempre. O versículo 25, o versículo 24 e o versículo 25 está dizendo o seguinte: se vocês se arrependerem, se vocês pararem de trabalhar no sábado, se vocês me buscarem, eu farei com que Judá não tenha uma interrupção no trono davídico. Judá não teria uma interferência militar ou uma invasão de outra nação, ou uma invasão de outra nação que interromperia temporariamente o trono davídico. Então aqui o Senhor está dizendo, no versículo 25, se vocês cumprirem, se vocês santificarem o Shabá, então, de forma majestosa, esplendorosa, os reis, os príncipes entrarão sobre essa cidade, se assentarão no trono de Davi, montados em seus cavalos e montados em seus carros, ele e seus príncipes, assim como todos os moradores de Jerusalém. Aqui o Senhor está dizendo que de uma forma esplendorosa, maravilhosa, os reis continuarão tendo o seu trono protegido. Assim como a dinastia davídica não teria interrupção. Aqui a ideia do versículo 25 é uma ideia esplendorosa de bênçãos que o Senhor traria caso eles santificassem o sábado. Então aqui o Senhor está dizendo ao povo, santifiquem o sábado. Se vocês fizerem, eu abençoarei vocês de forma esplendorosa. Se vocês não fizerem, vocês terão invasão e o trono de Davi será interrompido temporariamente. Então, o versículo 25 não está dizendo que o trono de Davi se cessará para sempre. O versículo 25 está dizendo que haveria uma interrupção temporária por causa da iniquidade, da idolatria, da apostasia, da profanação do sábado, o qual o povo estava fazendo. Versículo 26.
Virão da cidade de Judá e dos contornos de Jerusalém, das terras de Benjamim, das planícies das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graça na casa de Adonai. Aqui no versículo 26, o Senhor detalha mais quem são as pessoas que viriam até Jerusalém. Então aqui ele começa a segmentar as pessoas e as cidades que visitariam Jerusalém. Mas todas essas cidades estão na nação de Judá, ou seja, no Reino do Sul. Então aqui no versículo 26, o profeta Jeremias cita algumas localidades. Entre elas vou aqui especificar quais são 3, que é os contornos de Jerusalém. Onde fica isso? Vamos para Josué, capítulo 15, versículo 21, que diz: São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom. Cabzael, Eder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Guedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adada, Keriote, Hezron, que é Azor, Amã, Semá, Moladá, Hazar-Gadá, Esmon, Bet-Belet, Hazar-Sual, Berseba, Basiotiá, Baalá, Lim, Azem, Eltolad, Quesil, Hormá, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Então aqui, ao extremo sul, que era uma das regiões que faziam contorno a Jerusalém, são 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies, também citada no versículo 26 do capítulo 17 do profeta Jeremias, está aqui no versículo 33 em diante. Nas planícies estão Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, En-Ganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. Então aqui são cidades que ficavam nas planícies, citadas pelo profeta Jeremias. E nós vamos agora para as montanhas. Fica no versículo 48 em diante, do capítulo 15 do livro de Josué. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, que é Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozém, Olom, Giló. 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezan, Janim, Bet-Tapuá, Feca, Unta, Kiriat Arbá, que é Hebron, Ezior, 9 cidades com suas aldeias, Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Jocdeã, Zanoa, Caim, Gebeá, Tima, 10 cidades com suas aldeias, Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote, Eltecom, 6 cidades com suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, 2 cidades com suas aldeias. Então aqui de uma forma mais detalhada, para que você possa entender a dimensão do que o Senhor está dizendo ao povo. Ele está dizendo que todas as cidades, todas essas aldeias, todos esses povos de Judá, da nação de Judá, eles entrariam e sairiam, fariam seus sacrifícios, cultuariam, fariam suas ofertas de manjares e censos e ações de graças no templo de Adonai, se o povo voltasse a santificar o sábado. Então aqui no versículo 26, nós vemos o detalhe dele em Josué capítulo 15, toda a dimensão de cidades e povos que movimentariam Jerusalém, caso o povo se arrependesse. E por fim, versículo 27. Mas, se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de Sabá, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de Sabá, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Então aqui o Senhor volta a citar a condicionalidade da promessa que ele estava fazendo ao povo. Se santificar, se arrepender, abençoarei Jerusalém. E de forma esplendorosa, os reis, os nobres, os príncipes, o povo
entrarão, sairão e não haverá interrupção na linhagem davídica. Mas, se não me ouvirdes, agora o Senhor detalha qual será a punição se eles não guardarem os sábados e não se arrependerem. Ele colocará fogo sobre as portas, de forma que o fogo consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então agora o Senhor detalha a punição. A punição é os mesmos lugares que o profeta Jeremias pediu arrependimento e para que o povo guardasse o sábado, esses mesmos lugares, agora o Senhor vai fazer que esses portões sejam consumidos pelo fogo e o fogo se espalhe até os palácios e destruam os palácios através do fogo. E em outros capítulos nós vemos também matanças, que esses palácios também seriam invadidos. Então haveria matança, espada e fogo nos palácios. E infelizmente, como foi dito no versículo 23, mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos. Antes o endureceram a sua cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Então aqui, infelizmente, o povo não se arrependeu da sua iniquidade. Continuaram trabalhando de sábado, continuaram fazendo comércio, continuaram praticando suas atividades e não se arrependeram de suas práticas. E o resultado disso nós vamos ver no capítulo 39, versículos 8 e 9, que diz: Os caldeus queimaram a fogo a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele, e o sobrevivente do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Então aqui em 586 a.C., cumpriu-se a destruição de Jerusalém e de Judá. O povo não se arrependeu e veio a destruição que devastou. Os caldeus, os babilônicos, só deixaram alguns pobres, tão pobres, que eles praticamente não tinham nem comida para eles sobreviverem. Eles deixaram pessoas que não tinham nenhuma condição de lutar contra a Babilônia. As casas, os palácios, os portões foram incendiados, destruídos e a grande parte da população foi morta por epidemias, por espada e por fome. Então, infelizmente, o Senhor cumpriu a promessa de punição, de disciplina, no ano 586 a.C., com a terceira invasão babilônica. A primeira já tinha ocorrido em 605, a segunda em 597 e, por fim, a destruição total de Judá e Jerusalém em 586, por causa da iniquidade de Judá e dos povos de Jerusalém. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.